Bom, pessoal, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa semanal 30 minutos para se aposentar com ações. Lembrando que nosso programa é um programa aí de longo prazo, né, de investimentos de longo prazo, e bater um papo um pouco sobre os cases, principalmente a gente se tornar investidores, nós nos tornarmos um pouco acionistas, um pouco donos de grandes empresas e boas empresas na Bolsa. E realmente a gente tem uma trajetória muito boa. E aquilo que eu já falei nos programas anteriores, a gente está passando um momento do Brasil que tudo indica que a gente precisa ter mais investimento em ações nesse atual momento, né? Talvez esse momento ele já começou, mas pode ser uma trajetória de recuperação das ações dos investimentos em Bolsa que está apenas começando, tá? Então hoje eu trouxe um gestor, o sócio da GTI, uma casa independente de investimento, principalmente especializada em fundos de ações. E a performance do fundo de ações da GTI, a gente vai comentar um pouco, em 2016 foi muito boa, em 2017 também está sendo muito forte a valorização, então a gente vai conhecer um pouco da casa, um pouco da especialidade, do currículo do time de gestão e um pouco do que eles estão pensando em relação ao cenário e algumas oportunidades de investimento, um pouco do que foi em 2016, né, as melhores contribuições para o fundo em 2016 e também as expectativas para 2017, bater um papo sobre alguns ativos aqui com vocês, tá? Então, de novo, obrigado pela participação, obrigado Rodrigo. Pelo convite, Marco. Muito bom aqui a gente entender um pouco, a gente fala aqui muito sobre recomendações, a gente está no dia a dia, e o pessoal pergunta assim, pô, mas quem está lá no dia a dia realmente fazendo a gestão de fato de um fundo, né? Como que funciona isso? Então, eu queria a primeira coisa, de novo, agradecer ao time todo da GTI e falar um pouco, você pudesse apresentar um pouco sobre a história, né? Como surgiu, quantos anos vocês têm de duração, um pouco também sobre a estratégia do fundo, enfim, apresentar um pouco a casa e também sempre, como o nosso foco aqui, a gente bater um papo sobre ações, né? Acho que a grande especialidade, aí, o diferencial da casa é ter esse diferencial de conhecimento profundo nos cases, enfim, apresentar um pouco sobre a GTI para a gente. Joia. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. A GTI ela é uma empresa que foi fundada em 2007, tá? Então já acabou de fazer 10 anos aí em julho. E ela surgiu, na verdade, de uma estratégia dos principais sócios, em que a gente teve carreiras no mercado financeiro, né, no Banco Bozano Simons, no Itaú, enfim, no ABN. E a gente teve sempre estratégias de investimento de longo prazo, né, através de carteiras de ações. E em 2007 a gente teve a fundação dela. E hoje é uma empresa que tem 130 milhões sobre gestão de recursos, né? E basicamente a gente tem 2 veículos hoje. Temos um FIA, que é um fundo de ações de longo prazo, e temos um fundo que é considerado multimercado, que é o Versa Long Bias. Uhum. Né? Qual que é o nome do FIA? O FIA chama GTI de Mona Brasil. Né? Tá. Então, a gente tem essa estratégia há mais de 20 anos, desde que a gente se conheceu, os principais sócios, e aí a gente fundou a empresa há 10 anos atrás. Né? Basicamente, a gente busca sempre comprar empresas com um horizonte médio entre 3 a 5 anos, sempre olhando um prazo mais longo, acho que muito mais longo até que a maior parte da indústria como um todo. Né? E essa estratégia tem sido bastante vitoriosa, aí, desde da origem do primeiro veículo, que foi um clube de investimentos, que a gente constituiu com as nossas carteiras. A gente tem uma rentabilidade aí desde 2003 acima de 1.500% nesse período. Bacana. Né? E o fundo hoje, ele desde 2007, apesar do cenário tão conturbado que a gente teve para a Bolsa nos últimos anos, a gente está com um retorno acumulado aí acima de 185% contra uma performance da Bolsa aí em torno de 20%, 23%, acho que se não me engano. Né? Uhum. E aí, durante esse ano, aí, continuamos na cota máxima, né? Quer dizer, com o mercado aí também bem próximo das máximas. Né? E, enfim, a gente... Eu acho que assim, o que tem acontecido nos últimos tempos é que a gente tem visto aí uma reprecificação de ativos muito forte, né? E principalmente nos ativos que a gente olha, né? Principalmente ativos com uma liquidez um pouco menor, eventualmente, do que a gente
a gente vê nos outros fundos, enfim. A gente na verdade, tem uma estratégia no FIA em que ele é bem distribuída, vamos dizer assim. A gente tem uma boa parte que está alocada em mid small caps, tem mais ou menos 1/3 ou 1/4 do fundo que está em big caps, né? E a gente combina essa estratégia para calibrar a liquidez do fundo, enfim, né? Só para a gente olhar para a estratégia, quando a gente fala de estratégia, qual que é o racional? Seria um long only, um long only. Na verdade, ele combina o long only com o value investing, mas a gente também faz, às vezes, posições menores com prazos mais curtos, onde a gente vê alguma distorção mais aguda de preço, enfim. Mas são estratégias menores, em que a gente acho que é uma grande vantagem nossa que a gente calibra muito de forma muito conservadora, até dizer, o tamanho das posições, né? Eu acho que assim, a gente vê muitos fundos que são mais concentrados, né? Tem posições grandes e a gente não. A nossa maior posição hoje ela tem em torno de 13% da carteira. E as nossas posições típicas aí tem entre 5% e 7%. Né? Hoje a gente tem uma carteira aí em torno de 15, 16 papéis. Então vamos falar um pouco do histórico recente. Né? 2016, a performance foi muito forte do fundo. Né? Se você pudesse lembrar o número, quanto que performou o fundo em 2016? Então, em 2016 o fundo subiu 90,5%, né, o FIA. 90,5% subiu em 2016, contra uma bolsa subindo... Subiu... Bem mais do que a bolsa, né? Bem mais do que a bolsa. Acho que foram 40 pontos de diferença, 50, acho que a bolsa subiu 40. E em 2017 a gente está subindo 68 e a bolsa está subindo, acho que 24, se não me engano. Né? Então, basicamente a gente, assim, em 2016 a gente, depois, né, a gente entendeu que a gente iria ter o impeachment, né? E a gente montou uma estratégia que a gente chamou de kit impeachment, né? Lá internamente. Que era comprar ações com um beta um pouco maior, que estavam em preços que a gente entendia muito fora de uma precificação de longo prazo, né? E aí, eventualmente, acreditando que o Brasil realmente fosse, né, que ter o impeachment e se recuperar, né? Enfim. E essas ações realmente performaram muito bem e continuam até hoje performando muito bem, mesmo algumas que a gente já não tem mais. Esse diferencial é que acabou gerando essa performance toda, né? Então, em 2016, por exemplo, a gente chegou a montar uma posição de via varejo lá na faixa de R$3,5, R$4. Enquanto todo mundo estava querendo vender, porque achou que a empresa fosse quebrar. Ia quebrar, enfim, fechar, né? E aí a gente agora está começando a pensar se realmente já não está num preço justo, enfim, né? E quais foram as principais contribuições da performance em 2016, no ano passado? Então, a Via Varejo foi uma delas em 2016. A própria Locamérica, que apesar de ter subido muito também esse ano, também ano passado, como foi uma das empresas que tinha uma participação relevante no fundo, também contribuiu bastante, né? Ela deve ter saído, acho que de uns 3, deve ter fechado perto de 6, acho que R$7. Quem mais? A própria Guararapes, que subiu também, já subiu uma boa parte no ano passado, né? Que é uma empresa que ainda a gente carrega até agora, né? A gente entrou lá na faixa de uns R$60, hoje já está 140, a gente ainda acredita que pode ter uma performance muito boa ainda, né? A própria Gerdau, né? Gerdau... A metalúrgica. Sempre tem essa dúvida. Não, então, na verdade, assim... na verdade, a gente teve uma operação muito feliz, que a gente tinha uma operação de Gerdau ON na operadora. Né? E a Gerdau ON, ela, apesar de ter o mesmo dividendo da PN, ela sempre negociou com um desconto pela liquidez, enfim. E aí teve aquela operação do BTG com a empresa, em que eles praticamente avaliaram como sendo o preço igual, né? Então, nesse dia até a gente tinha uma posição long de ON contra a PN. E essa operação ela fechou inteira. Esse dia aí a gente teve uma performance de 3% no fundo contra
contra a bolsa caindo, né? Vocês ganharam nas duas pontas. Ganhamos nas duas pontas, né? Era um evento societário que a gente acreditava que poderia acontecer de uma... Só não sabia quando. Só não sabia quando, exatamente. É uma posição que a gente carrega há muito tempo, né? E hoje a gente vê até uma posição, ainda continuamos com o Gerdau, a gente tem uma parte um pouco mais híbrida agora. Na verdade, a gente tem uma posição em Gerdau Metalúrgica hoje. A gente entende que o desconto da Gerdau Metalúrgica abriu, então a gente tem um pouco das duas hoje. Né? Tá. Só antes de passar para os cases que compõem a carteira hoje, né? Eu tenho uma opinião, eu sou talvez um pouco mais otimista, ou de repente só o tempo vai dizer, né? Com ações nesse momento que a gente está vivendo, né? Qual que é o recado que você passa, assim, realmente você acha que agora é o momento de investir em ações, aumentar a exposição? Eu sei que o brasileiro ainda tem um lado um pouco conservador em relação a ações numa média, né? Mas o ambiente tudo parece ser muito favorável. De fato, a gente vê uma melhora, acho que gradativa, né, principalmente ao longo desse ano, né? A gente está começando a ver um ciclo de recuperação que pode se consolidar e eventualmente num resultado da eleição, acho que mais favorável, aí, sem algum candidato de esquerda, ou enfim, né, algum candidato de centro-direita. Eu acho que realmente a gente vai passar por um ciclo de crescimento sustentável e que pode ser relevante. Né? A gente vê aí todo mundo revendo projeções de crescimento de PIB tanto para esse ano quanto para o ano que vem. A gente pode ter uma surpresa agradável que acho que o mercado talvez não tenha precificado ainda de forma completa, né, na questão da reforma da Previdência. Acho que ela tem chance ainda de sair esse ano. Isso daí, claro, né, contribui com um cenário mais positivo, de juros mais baixos, enfim, né, de uma inflação mais controlada. E claro que isso vai beneficiar as empresas de uma forma geral. Né? Então a gente vê assim, empresas já indicando aí crescimento de lucro tanto para isso quanto para os próximos anos. E isso, de fato, provavelmente vai ser incorporado pelos preços das ações nas bolsas. Né? E uma pergunta que sempre fazem para mim, quase diariamente, né, principalmente de uma semana para cá, mas assim, a bolsa atingiu o patamar recorde agora, né? E aí todo mundo liga perguntando, Marco, mas e agora? É a hora de comprar a bolsa, né, já que saiu tudo no jornal? Será que está caro? Será que tem mais potencial de valorização? Ou será que é a hora agora de escolher melhor os ativos? Qual que é o recado olhando para essa bolsa na máxima? Eu acho assim, boa parte das ações que compõem o índice, elas estão bem precificadas e são muito bem cobertas pelo mercado, né, pelas casas, pelos bancos, enfim. Né? Eu acho que a gente está, talvez, num movimento que acho que já vem acontecendo há alguns meses, que é o mercado olhar um pouco mais para as empresas com um pouco menos de liquidez e já assim, reprecificou uma parte disso. Mas claro, assim, esse movimento que a gente está vendo, né, de expectativa de melhora de lucros, eu acho que ainda pode ter um espaço para que essas empresas continuem a subir porque os seus resultados vão melhorar, sem dúvida. Né? Então, assim, a gente continua otimista e principalmente com a possibilidade da melhora do cenário macro, né, e a continuação para os próximos anos. Né, porque a gente sempre tem, como estratégia de longo prazo, olha um prazo muito mais longo. Né, entendeu? E agora, então, a gente vai entrar um pouco nos cases, né, no portfólio. Eu sei que a gente não tem tempo aqui, gostaríamos de ficar discutindo os cases. A gente tem muita coisa para falar, cases bons que já estão precificados, cases ruins que estão baratos, enfim. Eu acho que tem uma gama muito grande. Então, a gente até tem novos IPOs, né? Novas ofertas, é sempre bom para a gente ter mais opções. Claro. Mas eu vou começar uma pergunta de trás para frente. Né? Começando uma small cap, né? Uma preferência de uma small cap que você acha que ainda está muito mal precificada em bolsa, que pode ter um potencial de valorização forte nos próximos meses, enfim. A gente viu uma gama muito grande de small cap subindo 80%, 100%, 150%. A famosa Magazine Luiza é uma pergunta que me fazem toda vez, dia, todo lugar que eu vou, no Brasil afora. Aí, qual que é a próxima Magazine Luiza? Né? Enfim, eu acho que uma das principais características é que tem que ser uma small cap. É difícil uma blue chip dobrar de valor aí constantemente. Né?
Mas, assim, enfim, qual é a sua preferência de uma small cap aí que você ainda vê? Eu acho que, assim, de forma geral, acho que a gente tem visto, começando a ver cobertura em alguns setores que estão, que acho que o mercado deixou um pouco de lado e está voltando. Eu acho que um desses cases que a gente olha e a gente tem um cuidado e gosta muito é a Wilson Sons. Wilson Sons é uma empresa, né, do setor marítimo, né? Ela é uma empresa muito diversificada, tem 3 negócios principais, que é terminal de containers. Ela tem dois terminais, né, em Rio Grande e Salvador. Tem uma frota de rebocadores que ajuda os navios a atracarem nos portos, né? Ela tem uma frota de 75 rebocadores hoje, é a maior do Brasil. Ela tem uma market share acima de 50% nisso. Ela tem também um negócio com uma JV com uma empresa chilena chamada Ultramar, que tem um business offshore, que faz o apoio a plataformas de petróleo, né? Então, eles têm os navios e prestam serviços, principalmente para a Petrobras, levando suprimentos para essas plataformas, né? E é uma empresa que tem uma cobertura muito pequena hoje, tem uma liquidez mais restrita, mas é uma empresa que está há mais de 100 anos no Brasil. Ele tem um controlador que chama Ocean Wilson, que é um britânico, né? E que está comprometido aqui há muito tempo já, e acho que é um dos maiores negócios dessa empresa lá fora é a própria Wilson Sons. E é uma empresa que tem uma regularidade de resultados muito, muito grande. Tem uma parte da receita em dólar, que são os contratos que ela tem em rebocagem. Enfim, é um ativo que a gente olha muito longo prazo e que a gente vê como muito descontado perto do potencial e perto do que negociam ativos parecidos no mundo como um todo. Então, recentemente, a gente teve, por exemplo, a venda do terminal TCP, que é de Paranaguá, para um chinês, em que o chinês avaliou a empresa em quase 3 bi de reais, né? E aí, se você pegar só os portos que a Wilson Sons tem e assumir que eles teriam o mesmo valor, por capacidade estática, só os portos deveriam estar valendo em torno de 4 a 4 bi e meio de reais. A empresa está valendo 2.800 na bolsa. Só na bolsa. Então, quer dizer, só os 2 portos. Aí a gente não está falando nem da joint venture no offshore e nem dos rebocadores, que são até negócios eventualmente com margens maiores e até mais rentáveis, eventualmente. Então, assim, essa empresa ainda tem um plano de expansão, já com a concessão do Porto de Salvador já renovada, vai fazer um capex aí de em torno de 400 milhões em 3 anos, né, até 2020. E, assim, os portos ainda estão operando com uma capacidade aí de entre 50% e 60%, tem muito para encher essa capacidade se a condição da economia do Brasil voltar e a corrente de comércio gerar... Mas será que o mercado, no caso particular dela, não tem ou superestima o relacionamento, dependência que ela tem com Petrobras, por exemplo? Talvez não seja um fator de receio. Acho que é um fator de receio no caso de ele, né, eventualmente poder descontratar ou isso, reduzir o investimento. Mas assim, a gente entende que esse risco é muito baixo, porque a atividade core da Petrobras hoje é a exploração. Então, assim, e ele é um dos poucos que tem essa capacidade para atender ele, né? Então, eu acho muito difícil. E acho que, assim, eventualmente eu vejo mais potencial em a Wilson ser contratada pelas IOCs, que são as International Oil Companies, né, os de fora, que vão começar a ter uma participação maior no mercado brasileiro, né, dado que a capacidade de investimento da Petrobras é um pouco menor hoje do que já foi no passado. Esses caras vão vir para diversificar portfólios globais e investir mais, né? A gente vê a própria Statoil, que comprou o campo da Petrobras lá, enfim, eles vão querer aumentar a produção no Brasil. Então a gente vê como uma oportunidade, não como um risco, né? É um case bacana. Mas o que você acha que está faltando para essa empresa? Ela é geradora de caixa? O que está faltando? Sim, ela é geradora de caixa, ela diminuiu muito. Ela fez um capex nos últimos 8 anos de em torno de 1 bi de dólares, né? E ela está valendo menos do que isso hoje, né? Está valendo 800 milhões de dólares na bolsa. Então esse ciclo passou. E ela com certeza gera muito caixa
e ela vê algumas oportunidades de aquisição de pequenos ativos. Por exemplo, ela comprou embarcações da Vale ano passado, em que ela colocou na frota para atender a própria Vale, enfim. Assim, e a outra possibilidade é ela aumentar o payout, né? Ela já tem um payout elevado, tem um payout aí de dividendos aí em torno da casa de 50% do lucro, né? E até esse ano aí teve um dividend yield aí aproximadamente perto de 7%, 6%, 7%, né? Então a gente entende que ou ele vai utilizar esse caixa para adquirir mais ativos ou para aumentar o pagamento para o acionista, que acho que é o mais provável até. Entendi. E o que você acha que falta assim, para esse papel? Acho que falta uma maior cobertura do mercado mesmo. Acho que é uma empresa que ficou aí... O próprio setor, né, também. É um setor menor, tem duas empresas praticamente, né? Eu acho que, como a minha opinião, acho que talvez uma parte do mercado ainda vê com um certo preconceito nesse setor, né? A gente tivemos algumas empresas não relacionadas diretamente, mas talvez indiretamente, que pediram falência, né? Tem alguns casos relacionados ao transporte, enfim. Então, acho que o mercado ainda tem um preconceito que precisa ser refeito, né, para esse papel ser reavaliado, mas fazendo algumas contas, parece que realmente tem muito potencial de valor, né? Na verdade, acho que a gente, quando pensa em transporte ou no modal, né, a gente vê algo como... não olha para os marítimos, acho que olha para os terrestres. Né? E aí acho que tem, né, sei lá, tem um pouco de informalidade, tem uma questão mais... um receio maior, né? Mas acho que no caso dela, assim, você tem riscos menores, né? Que a gente vê hoje, né? Bom, o nosso espaço aqui é bem curto, então só para a gente terminar, vamos falar um pouco então dos cases aí que você ou vinha carregando em 2016 ou que você aumentou posição em 2017, enfim, quais são os cases aí que você ainda vê potencial de valorização? Lógico, né? A gente nunca, sempre a pergunta é qual que é a próxima Magazine Luiza, mas assim, qual que ainda tem muito potencial, que deve... Porque eu acho que tem uma soma de fatores, né? Tanto a recuperação da economia, mas tem empresa também que, assim como a Magazine Luiza, soube se reposicionar, né? Soube fazer uma lição de casa. Aproveitou o mercado menor de um momento, né? Assim, eu acho que assim, das posições que a gente ainda carrega, eu acho que as principais a gente poderia comentar a Locamerica e a Guararapes, né? A Locamerica acho que fez um trabalho muito interessante justamente de aproveitar esse mercado mais de lado, ou caindo, enfim, para olhar para dentro e fazer toda a reestruturação interna, né? Olhar muito para custo e tal, e se tornar uma empresa muito eficiente. E ela fez um M&A esse ano, né, com a RICE, que foi transformacional. Que, na verdade, ela, né, adicionou quase 40% a mais de frota, né, 50% a mais de frota, e trouxe um sócio para dentro de novo. É uma empresa que vai sair aí de um patamar de 40 milhões de lucro para algo acima de 100, provavelmente esse ano que vem, né, na verdade. Né? Quando tiverem todas as sinergias capturadas, enfim. Né? E a empresa está valendo quanto? A empresa está valendo um bi hoje. Né? Mas a gente vê um potencial de crescimento maior. Assim, a gente vê um mercado ainda de locação ainda muito fragmentado, então acho que ainda tem players pequenos ainda que podem ser consolidados, ou realmente, se eles estiverem numa situação muito difícil, eles vão ser absorvidos, né? Eles vão sair do mercado e vão ser absorvidos por players grandes. Né? Então a gente ainda acredita que tem um espaço ainda bom de valorização. Né? No caso da Guararapes, a gente entende que assim, ela passou por um processo de investimento forte justamente no meio da crise. Aumentou muito o número de lojas, e essas lojas elas tiveram a maturação retardada. Né? Então, na verdade, o que vai acontecer é que elas vão começar a maturar agora. Né? Além disso, a gente teve a mudança do centro de distribuição dela para Guarulhos, que também já está trazendo muito mais eficiência para a operação. Né? A gente está vendo aí na margem bruta maior, enfim. E acho que tem também a questão da dimensão das provisões, na verdade, né? Porque ela tem um business financeiro muito grande ainda, então você vai ter um reconhecimento aí de provisões menores para frente, que vai melhorar os lucros da empresa para frente. Então a gente continua com essa aposta. Também acho que claro que não tem o mesmo upside que tinha, mas ainda acho que tem um cenário muito favorável para frente, né? Eu acho que esse ano a gente adicionou coisas
em que a gente acha que ainda tem potencial, mas num perfil mais conservador. Por exemplo, a gente gosta de Copel, por exemplo. A gente tem uma posição em Copel ON, que é grande, e que acho que tem múltiplos muito baratos, tem coisas muito boas para vir, né? É uma empresa que tem um perfil diversificado, mais conservador, ela tem um pouco de energia descontratada e que vai enfrentar bem esse cenário mais seco aí de GSF. A gente tem projetos importantes entrando aí provavelmente no ano que vem, como o Colíder e o Baixo Iguaçu, que são projetos de geração, além dos projetos de transmissão ainda que ela está crescendo bastante, né? Acho que tem um potencial de desalavancagem também considerável, com bastante dívida em CDI, então com o CDI caindo a empresa vai se beneficiar bastante. E é uma empresa que tem múltiplos, acho um dos múltiplos mais baratos da Bolsa. Ela negocia aí em torno, na ON, em torno aí de 5, 6 vezes o lucro estimado. É muito baixo mesmo. Perto do que a gente vê. Né? Na média do setor médio da Bolsa. Legal, muito bom. O nosso espaço realmente aqui, a gente gostaria de ficar batendo papo sobre os cases, né? Mas depois a gente pode marcar outros encontros aqui para a gente continuar conversando. E lembrando, a performance do fundo foi muito bem em 2016, 2017 e agora a gente vai cobrar constantemente, né? Estaremos aqui. Para a gente atualizar os cases e as performances. Então, só para a gente deixar um recado final, de novo, obrigado pela presença do time da GTI, agradeço a todo o time, né, pela presença de você aqui. E se você quiser deixar o site para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre as cartas, enfim, a comunicação que vocês fazem com o mercado. Claro, né, no nosso site, que é gtinvest.com.br, você pode encontrar lá todas as nossas informações, as cartas mensais que a gente escreve, a lâmina do fundo, os fundos, enfim, como faz para investir, temos tudo lá mesmo. Legal, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Tá bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado de novo, Rodrigo, a GTI. E como eu falei, a gente vai cobrar realmente a consistência dos resultados, aí, assim como qualquer trabalho de um amigo, de um parceiro, de um investidor, né? A gente tem que acompanhar as decisões de investimento e a gente viu que com uma boa gestão e com boas decisões, né? Com uma boa visão, estratégia sendo aplicada, a gente consegue resultados consistentemente muito bons investindo em ações. No caso da GTI, é um fundo de ações que espelha muito bem essa estratégia de alocação em ações e tem que fazer parte, principalmente nesse momento da economia que a gente está vivendo. E a gente vai trazer aqui mais opções de investimento, principalmente em ações. E a gente vê que as performances realmente são muito elevadas com investimento em ações. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação. Aguardo vocês na semana que vem. Bom final de semana. Tchau.